E essa mulher estando inquieta, instável, desestabilizada, o que pode levar ela a se contradizer ou, finalmente, contar a verdade. Por essa, vocês não esperavam. Viemos aqui falar a respeito do caso Ana Sofia. Depois de anos, né? O caso Ana Sofia aconteceu no dia 4 de julho de 2023. E o primeiro vídeo que eu trouxe aqui falando sobre ela foi no dia 27 de julho de 2023. Então, no mesmo mês, né, pro finalzinho do mês, a gente já falou sobre isso, trazendo leitura aqui das cartas e vendo o que a espiritualidade tinha a dizer sobre esse caso. E desde então, vocês me pedindo, né, cada coisa que acontecia, narrativa, enfim, vocês me pedindo para trazer atualizações a respeito desse caso. E eu disse que só traria caso acontecesse algo diferente. Aí você deve estar se perguntando, bom, aconteceu, né, e eu não tô sabendo? Não fisicamente, mas espiritualmente sim. Se eu não me engano, dia 21 e 22, né? A primeira evidência que eu tive foi no dia 21. Eu falei assim, bom, né? Acredito que deve estar próximo aí de alguma resposta nova, alguma coisa surgindo aí do caso Ana Sofia. No dia 22, novamente, aí eu já entendi, né, que era a espiritualidade querendo que eu falasse, que eu trouxesse esse caso aqui pra vocês. Então a gente vai ver o que as cartas, o que a espiritualidade tem a dizer a respeito desse caso, o que pode estar para acontecer. Se você não sabe como funciona o canal, nós trazemos casos assim, misteriosos que não tiveram solução, ou que tiveram, que tem alguma ponta solta, ou que ainda não foi completamente esclarecido, que nem esse caso da Ana Sofia, e a gente tenta entender através das cartas do baralho cigano. Temos bastante vídeo, bastante caso aqui no canal, então dá uma olhadinha se de repente tem um assunto ou um caso que você tem interesse e curiosidade em saber. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no início do vídeo, que é muito importante, me ajuda bastante na divulgação do canal, ativa o sininho de notificação que a YouTube te avisa quando eu postar vídeo novo. Se ele não avisar, eu aviso vocês na rede social que eu deixo aqui na tela. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais, o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Também vai ter o link do grupo VIP na descrição e no comentário fixado, para você que quer participar e ter aí conselhos e orientações das cartas toda semana gratuitamente, ter acesso a ofertas, leituras em condições especiais para o grupo VIP e, é claro, também receber em primeira mão os vídeos que eu posto aqui no canal. Então é isso, qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui também e vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, recapitulando aqui para quem não conhece, para quem não ouviu falar, ou até mesmo, né, para lembrar direitinho o que aconteceu com a Ana Sofia. Ana Sofia, uma menina de 8 anos, desapareceu em Bananeiras. Se eu não me engano, o inquérito ele já foi concluído. Parece que as autoridades chegaram à conclusão de que Tiago era ali uma pessoa que morava próximo dela, que era conhecido da família, que ela teria entrado na casa dele, e a partir daí, né, desaparecido, chegaram à conclusão de que ele havia feito algo com ela, que foi por motivações, né, de abuso, né, que ele queria cometer ali contra ela. Encontraram algumas coisas, se eu não me engano, na residência dele. Ele foi chamado para conversar com as autoridades, desapareceu e depois foi encontrado sem vida e chegaram à conclusão que ele tinha tirado a própria vida. Com isso, se eu não me engano, o inquérito ele foi concluído ou encerrado, porque o principal suspeito e quem eles acreditavam que havia feito isso havia tirado a própria vida. Então, teoricamente, né, encerrado, concluído, esclarecido, mas a Ana Sofia não foi encontrada até hoje. Então ela permanece desaparecida. Por tudo, por toda a investigação, as autoridades não esperam encontrá-la com vida. Acreditam que realmente ele tirou a vida dela depois de, né, praticar ali coisas contra ela. Então eles podem ter compreendido o que aconteceu, mas ela ainda não foi encontrada. Então ainda existe essa questão, essa sensação de não ter sido resolvido completamente, até porque não a encontraram. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, a gente trouxe aqui no dia 27, né? Ela desapareceu no dia 4 de julho, a gente trouxe o caso no dia 27 de julho de 2023. E hoje, dia 25 de abril de 2025, estamos aqui novamente para falar a respeito desse caso. Eu vou deixar aqui o link do vídeo que eu fiz sobre esse caso, para vocês entenderem direitinho aí tudo o que foi visto. Como eu falei, no dia 21 e 22, eu tive aí, né, evidências, visões com respeito a Ana Sofia. Da primeira vez, eu só tive a sensação de que, assim, bom,
alguma coisa aí com relação a esse caso vai surgir. Na segunda, eu já entendi, né, que era pra eu falar a respeito disso, de espiritualidade, pedindo pra eu trazer aqui esse caso pra vocês. Até porque, depois de tanto tempo, e muito sinceramente, infelizmente, grande parte das pessoas já esqueceram, né? O caso, ele não é mais falado, não é mais comentado. Então, com certeza não foi aleatório. Toda essa questão, né, espiritualidade trazendo esse caso novamente pra mim. Então é isso que a gente vai ver aqui através das cartas, o que a espiritualidade pode estar querendo dizer a respeito disso e o que pode acontecer aí de novo com relação ao caso de Ana Sofia. Então vamos ver aí, né, o que a espiritualidade tem para mostrar pra gente a respeito desse caso. Caso Ana Sofia. Caso Ana Sofia. Está para acontecer aí com relação a esse caso? Se teremos novidades. Olha, assim, não me lembro, já tem muito tempo, né, 2023, que eu fiz sobre o caso dessa moça, mas eu tô sentindo a mesma sensação. Uma angústia, assim, sabe? Se eu não me engano, justamente, eu nem sei se eu comentei isso no vídeo. Mas esquisito demais, demais. E muito peculiar, porque às vezes a gente sente energia pesada, às vezes a gente sente mal e tal. Mas com relação a sentimentos, assim, sabe, muito específicos. Cara, uma coisa, eu já vou falar pra vocês, tá? Tudo bem. Moço lá foi encontrado sem vida, tudo mais. Concluíram que foi ele que fez, né? As autoridades chegaram a essa conclusão. Mas não é só, tá? Não é só. Ainda tem coisa que precisa ser esclarecida com relação a esse caso. E não se trata só dela, de encontrarem ela ou não. Se tivessem encontrado, mesmo se tivessem encontrado. E é isso, né? O moço lá, o responsável, foi encontrado sem vida, as autoridades concluíram que foi ele, e o corpo foi encontrado, a Ana Sofia foi encontrada, independente da forma. E é isso. Encerrado. Não. Ainda assim estaria errado. Porque ainda tem coisa aí que não foi esclarecido. Ainda tem coisa que tá em oculta, tá? Primeiro ponto, pra gente falar a respeito desse caso. Olha. E é muito complicado, tá? Muito complicado, às vezes, a gente falar alguma coisa que eu sempre falo pra vocês é algo que é óbvio, juridicamente. Eu não posso fazer isso, eu não posso acusar ninguém. E, enfim, eu tenho plena consciência de que, dependendo do que eu disser aqui, né, várias narrativas podem ser criadas. Principalmente, dependendo de quem se trata. Muitas pessoas podem não estar prontas ou preparadas para ouvir, né, a verdade. Por quê?
uma coisa é as autoridades descobrir, né, confirmarem e trouxerem essa narrativa com provas e tudo mais. E outra coisa é eu apontar aqui, né, e eu falar, mesmo que eu esteja vendo, eu não tenho como provar. Então eu não posso. Então, também não é fácil nesse sentido, né? Você tá vendo claramente. Mas se tem uma coisa que eu posso dizer pra vocês, é isso. Não só tem coisa que ainda tá em oculto, quanto com relação ao envolvimento de pessoas. Outras pessoas, tá? Eu realmente não vejo. E se eu não me engano, eu devia ter assistido esse vídeo pra eu conseguir falar aqui com mais propriedade pra vocês, mas de toda forma é o que eu tô vendo, eu confio 100%. Se eu não me engano, eu falei que eu não via uma pessoa só envolvida, né? E é isso que eu estou vendo aqui. Eu tendo dito ou não no outro vídeo. Eu diria que ainda tem envolvimento de outras pessoas, que está em oculto, que ainda não foi trazido à tona, à luz. Por mais que, não necessariamente, que nem eu falei pra vocês, se eu não me engano, no caso da Vitória Regina, ainda tem envolvimento, sabe, pessoas que estão envolvidas com isso, que nem foi cogitado, que nem foi, não é pauta para as autoridades. Nesse caso, já pode ter sido. De repente, algum suspeito, alguma suspeita, né? Alguma desconfiança que tiveram no início. Alguma narrativa, enfim, e depois foi descartado, ou que concluíram que não tivesse nada, né? Que não teria nada com relação a essa pessoa e tudo mais, enfim. Foi algo que pode ter sido levantado lá no início, mas não levaram pra frente. Realmente, vejo não só envolvimento de outras pessoas, sim de outra pessoa, né? Terceiros, pelo menos alguém aí, além desse moço, que provavelmente já teve uma desconfiança aí antes, tá? Mas ainda tem coisa que estava em oculto, tá bom? Vamos continuar aqui. Caramba. A carta do cavaleiro tava de cabeça pra baixo. Quem me acompanha aqui... Nossa, tem alguma coisa aqui no meu olho? Quem me acompanha aqui sabe que eu não necessariamente levo em consideração cartas invertidas, mas eu gosto sempre de pontuar aí pra vocês. Dependendo, né? Tem alguma explicação também, faz algum sentido. Vamos lá. Realmente, gente, tem coisa que eu tô vendo aqui que eu acho que vocês vão entender, né, a partir do momento que foi esclarecido aí pelas autoridades o porquê, né, que nesse momento eu não posso dizer, é claro, já não posso falar, fulano, fulana tem envolvimento e tal, eu não posso confirmar nada. Mas a partir do momento que a gente descobre e a gente entende por quê, né? Um dos pontos principais que eu quero citar aqui pra vocês eu acredito que até mesmo a motivação, né, o motivo da gente estar aqui falando sobre esse caso, da espiritualidade, me mostrar e pedir pra que eu falasse, é que esse caso, possivelmente, ele está prestes a ter uma conclusão, uma resolução, um ponto final, sabe? Uma energia de finalização, de fim de ciclo. É realmente assim, é isso. O que foi o que eu falei pra vocês, não aconteceu. Não aconteceu, tá? Independente do que as autoridades tenham concluído, ainda tem coisa pra ser, as pontas soltas, sabe? Fora também com relação a ela. Eu via lá atrás e eu continuo vendo alguma resposta com relação a essa menina, tá? Inclusive, gente, principalmente quando se trata de crianças, né? Se eu não me engano, aconteceu o mesmo no caso da Ana Sofia, eu não sei se foi dela, se foi outro. Mas eu sempre falo pra vocês, né? Quando é um pequeno, inclusive é importante pontuar isso, porque quando a gente fala criança aqui, tendo relação com tópicos sensíveis, a plataforma ela não entende bem.
Então, muita gente não entende, né? Mas por que a palavra, né? Se referindo a pequenos, não pode, né, ficar sendo dita. É como se a plataforma não conseguisse identificar, né, de que forma que a gente está usando esse termo. Geralmente ela acha que a gente está falando de tópicos sensíveis envolvendo, né, menores, de uma forma não tão positiva. Então ela não acha muito legal, vamos dizer assim, né, se referir. Então, por isso que a gente sempre tenta falar de uma outra forma. E além disso, por força do hábito também, tá? E aí, de repente, espiritualmente também, mas por força do hábito de falar moça, moço, tá? Então, quando eu falar, se eu falar, né, moça, aqui se referindo a Ana Sofia, outra pessoa que seja menor, vocês já sabem o motivo, tá? Porque tem gente aqui que acha ruim, não era moça, era uma criança, né? Então, só explicando. Agora, como eu falei com relação ao outro vídeo, né? No outro vídeo, que eu via essa menina sendo encontrada. Pode passar, gente, o tempo que for, tá? Mas o paradeiro dela será esclarecido. E ao mesmo tempo, eu não vejo uma coisa... Vou passar pra vocês o que eu tô vendo, tá? Eu vejo uma coisa... se eu não me engano, eu falei sobre isso no outro vídeo também. Eu vejo uma coisa de cativeiro. Eu vejo uma coisa escondida. Ocultação mesmo, mas não como se tivesse colocado em qualquer lugar. Inclusive, pode não estar muito longe, entende? Não sei, tem grande chance, sim, de encontrarem, sabe? De descobrirem. Não está difícil. Aliás, impossível, né? Porque difícil realmente foi até hoje, né? Aconteceu em 2023, aqui em 2025 que a gente tá. Eu vejo um cenário de escondido, preso, sabe? Cativeiro. E pode ser que esteja se tratando a respeito de... antes, né? Como ela ficou antes de tudo acontecer. Pode, mas... eu vejo muito esse cenário de algo oculto, sei lá, fechado, preso, né, cativeiro, enfim. Mas vai ser encontrado, tá? Mesmo que demore um pouco, tenha demorado um pouco até agora, tem grande chance de se esclarecer. Eu acredito que está muito mais perto do que esteve. Então, a espiritualidade mostrando um ponto final, uma conclusão, né? É um encerramento, um fechamento de ciclo e algo concreto surgindo. Então, tanto pode ser ela mesmo, né, quanto algum documento, alguma confissão, laudo, algo importante vindo à tona, né, é um documento oficial, enfim, eu vejo muito esse aspecto. Uma pista concreta, sabe, uma informação concreta, uma prova que realmente vai trazer esse aspecto de encerramento que até hoje não teve nesse caso. Então não vai ser só especulação ou teoria, né? Alguém falando, alguém levantando alguma coisa, não. Vai ser algo que vai vir para poder realmente trazer essa finalização. Autoridades até mesmo podendo voltar, né? A traçar linhas que antes haviam sido deixadas de lado. Teorias, né, que eles podem ter levantado, ou até mesmo suspeitas, como eu falei, né, que lá foi deixado de lado, que não foi mais levado a sério, que não foi mais visto como algo concreto ou suspeito, uma coisa sendo realmente desenterrado. Conversas voltadas para dinheiro envolvendo o caso, ou até mesmo assim interesses que estavam por trás de tudo. Mas tem coisa envolvendo dinheiro, envolvendo pessoas específicas. Não acredito que necessariamente com relação a esse moço que perdeu a vida, até mesmo podendo se tratar ou estar relacionado a alguém que antes parecia inocente, não sendo. Eu vejo muito o aspecto de uma família sendo investigada, eu não sei se uma casa sendo investigada ou revistado, né? As autoridades conseguindo alguma autorização para investigar algum lugar, ou alguma casa, ou alguma família em específico nessa situação, que pode trazer uma pista. E a partir disso, né, tendo a possibilidade de se esclarecer o que antes, mais uma vez, né, era só uma suspeita, ou até mesmo algo ou alguém que parecia inocente ou inofensivo, se mostrando que realmente poderia ter alguma coisa por trás. Traz muito um aspecto de algo sendo ignorado, sabe? E aí a gente pode trazer à luz toda a questão de como essa investigação foi feita e, sabe, a gente conversou sobre isso também, com relação coisas que vão além, né, com relação à investigação, às autoridades, enfim.
mas muita coisa pode ter sido negligenciada ou ignorada, tá? Talvez até mesmo coisa que estava na cara, mas pode ter, assim, uma grande reviravolta nesse caso. E esse aspecto de resolução, né, de finalização e tudo mais, como eu falei, envolvendo uma família, um ambiente familiar, enfim, até mesmo uma casa e tudo mais, mas acredito que tudo partindo muito de uma figura feminina, tá? E temos aqui nesse aspecto, vamos lá. Eu pensando até que ponto que eu posso falar alguma coisa. Mas vamos lá. Alguma informação vai surgir a partir de uma mulher, de uma figura feminina, que guarda alguma coisa. Tá guardando alguma coisa, tá escondendo alguma coisa, sabe de alguma coisa. Não tem nem o que falar, tá? Mas eu vejo essa figura feminina, essa pessoa, essa mulher, emocionalmente instável ou abalada. Pode ser que, por tudo, pela pressão, preocupação, seja lá o que for, às vezes é isso que faz com que a pessoa confesse, com que a pessoa abra a boca, com que a pessoa, pela pressão, ela revele, né? O que aconteceu, o que ela sabe. Como se a chave tivesse com uma mulher que ainda não revelou tudo, que ainda não contou tudo. Uma mulher que pode estar guardando alguma coisa. Essa mulher guardando ou escondendo algo importante. Essa mulher estando inquieta, instável, desestabilizada. O que pode levar ela a se contradizer ou, finalmente, contar a verdade. Tá? Eu vejo muito ambiente doméstico, muito envolvendo alguma família em específico, tá? Mas, ó, a resposta sim pode estar justamente dentro deste ambiente, vindo dentro de um ambiente, né? De uma família, ou de um ambiente doméstico, ou de pessoas ali próximas, que podem ter alguma informação importante, ou que pelo menos guardaram ou esconderam alguma coisa esse tempo todo, como se não soubesse, mas na verdade sabiam, ou até mesmo, quem sabe, um envolvimento direto ou indireto. Então, algo que estava escondido tende a vir à tona. Agora, principalmente relacionada a alguém específico, uma figura específica, pelo que eu vejo, uma mulher, né, uma figura feminina, através de palavras ou atitudes dessa pessoa ligada a um núcleo familiar ou próximo à menina. Pode haver revelações envolvendo dinheiro, conveniência ou até mesmo encobrimentos, mas, mais uma vez, tem algo aí. Eu vejo muito um aspecto de alguém que sabe de alguma coisa, tipo um pacto de silêncio, por ligação ou por uma aliança envolvendo outra pessoa com outra pessoa, guarda, se cala, esconde, omite, enfim, né? Oculta a verdade. Então, como se fosse mesmo um pacto de silêncio. A pessoa sabendo de alguma coisa, guardando por ligação com outra. E isso não necessariamente se tratando da mesma pessoa, mas pode haver entre os envolvidos ou as pessoas que sabem, tipo um pacto de silêncio mesmo, né? Sabendo, por conta de uma aliança com alguém, não abre a verdade. E, gente, eu via muitas pessoas, né? Quando eu fiz o caso da Ana Sofia, eu nem sei se eu falei sobre isso, mas muitas pessoas questionando se houve algum tipo de como que eu posso falar? Ritual que foi feito espiritualmente com relação a essa menina, alguma magia, a gente sabe exatamente como costuma se chamar, né? E eu não sei necessariamente se eu vi, mas eu vejo assim coisas energeticamente, espiritualmente muito pesadas. A gente sabe que esse tipo de situação, obviamente, não atrai coisa boa, né? Você tá envolvido com esse tipo de coisa, obviamente você já tá por aqui de assédio espiritual negativo, no mínimo. Mas eu tô vendo algo peculiar aqui que me leva pra algo bem macabro, né? Espiritualmente falando. E a espiritualidade mostrando como se fosse um processo, assim, que a resposta já existe. Que já tá ali, sabe? Aquele cenário que eu falo pra vocês de que não muitas das vezes não tem explicação do porquê que o negócio não anda, tá? E pode ter diversas coisas por trás, podem ter diversos interesses sim por trás. Tem muitos bloqueios, é como se a resposta estivesse ali, tá na cara,
não está impossível de ser esclarecido, de ser resolvido, mas ao mesmo tempo existem bloqueios. Algo impede que esse caso seja esclarecido ou solucionado, ou que não tivesse sido solucionado até hoje. Não tendo caminho para resolução, para esclarecimento, mas as coisas, né, até hoje não foram muito fáceis, né? Foram muito difíceis para se esclarecer, para se solucionar, e o caso parado, né? Até agora. Mas daí eu vejo um processo. Eu vejo a justiça, as autoridades, finalmente, eu vejo instituição, né? Então acredito que se tratando das autoridades, finalmente se mexendo com relação a esse caso, fazendo alguma coisa. Que antes estava inerte ou parada, começando a se movimentar. E caminhando para essa resolução, como se realmente estivesse voltando a se mexer, né? Algo que estava estagnado. Alguém que mentiu, que manipulou, enganou, que seguiu caminhos aí que não são bacanas, pode finalmente ser cortado, pode ser finalmente exposto ou exposta, né? Não vai ficar nada em oculto, não vai ficar pedra sobre pedra nessa situação. É como realmente se fosse uma reviravolta, uma mudança súbita, algo inesperado, um corte, um rompimento, né? Que finalmente vai trazer a solução para esse caso, que finalmente vai trazer alívio para as pessoas que buscam respostas sobre esse caso. Algo mudando o rumo da investigação. Então, a solução estando bem próxima. Então, se antes havia aí dúvidas ou questionamentos sobre a participação de alguém, omissão de alguém, seja lá o que for, ou algo que alguém esteja guardando ou estava guardando até hoje, não vai se sustentar. Vocês podem ficar tranquilos que a verdade vai vir à tona. Então, em resumo, sobre o que a gente pode dizer é isso, tá? Eu vejo finalmente movimentações acontecendo aí. Se a justiça estava parada, se as autoridades estavam paradas até agora, aconteceu isso com aquele moço, foi encontrado sem vida o principal suspeito, acusado, enfim, encerraram o inquérito, é isso, né? Não encontramos a Ana Sofia, mas concluímos que ela não tem vida e encerrado, né? As autoridades dando um ponto final nesse caso. Mas uma movimentação vai acontecer novamente. Eu acredito que esse caso ele será reaberto. E não vai demorar muito. Então, esse caso ele sendo reaberto, uma prova concreta, algo concreto, algo sendo encontrado, sendo revelado, sendo trazida, né, à luz, à tona. E, principalmente, se existiam dúvidas com relação à participação de alguém, ficando esclarecido. Principalmente com relação, né, a terceiros, porque esse moço, ele realmente não fez sozinho. Ou tem alguém aí que sabe que tá guardando alguma coisa, que tá escondendo alguma coisa, como eu falei pra vocês. Um pacto, né, de silêncio pode estar acontecendo aí. E no momento que alguém se sentir pressionado ou que for realmente colocado contra a parede, vai abrir o bico, tá? Então, realmente, tem tudo pra ser esclarecido, pra esse caso voltar a andar. Não é impossível encontrar a Ana Sofia a partir de agora. Se existia qualquer bloqueio com relação a esse caso, acredito que será retirado. E informações também sobre a família virá à tona, tá? Então é isso, espero que vocês tenham compreendido, que tenha ficado tudo claro na medida do possível. Bem complicada toda essa situação, né? Mas eu achei bem importante vir aqui falar com vocês sobre isso, até porque a espiritualidade pedindo, né, pra eu falar novamente sobre esse caso, pra eu contar aqui pra vocês, né, que novidades vão acontecer, coisas vão surgir a respeito desse caso e que finalmente pode estar perto aí de uma resolução, de um esclarecimento, realmente um encerramento pra esse caso. Por mais que, as autoridades concluíram, né, explicaram, veio um monte de coisa à tona, um monte de coisa que não estava esclarecido antes, pontas soltas com relação ao envolvimento de outras pessoas e tal. Ainda corre o risco, com relação a outras pessoas, ainda ficar muito sem sentido. Sabe as pessoas, aqueles casos que as pessoas não conseguem entender a motivação e tudo mais? Tipo, surgiu essa informação aqui, mas meu Deus, ainda tudo muito nebuloso e tal, né? As pessoas realmente buscando um esclarecimento, uma explicação, uma motivação, e com relação a algumas pessoas pode ser que isso ainda fique um pouco assim conturbado. Mas vocês podem ter certeza, se surgir alguma prova, alguma coisa com relação a alguém abrir a boca, é porque realmente tinha que ser, tá? Então vamos confiar aí que a partir de agora realmente a verdade vai aparecer. Então é isso, me diz aí se vocês acompanharam esse caso desde o início. Todos nós torcemos muito aqui, né, para uma resolução acontecer, para encontrarem a Ana Sofia. O que aconteceu com essa menina, realmente algo assim muito
triste, complicado, né? Muito tensa toda essa situação. Coloque aqui nos comentários o que você pensa, também a sua sugestão para o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like se você não deixou no início. E é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.